Foi? Boa noite a todos, graça e paz. Estamos aqui para a nossa mais uma aula de teologia. Quero dar bem-vindo para a irmã Alessandra. Vai chamar Alessandra ou de Nina? Nina. Nina? Então tá. A irmã Sirlene e Rosilene. Amém? Como nós vamos dizer para as irmãs? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Para ensaio está horrível. De novo, 1, 2, 3. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. A gente fala assim porque vocês são de casa, no caso, o visitante sou eu. Mas fica um pouco como está. Vamos orar, gente? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te glorificamos, porque o Senhor é Deus. O Senhor está acima de tudo e de todos. O Senhor é incomparável, inigualável e inconfundível. Não existe outro que se assemelhe ao Senhor. Entre glória, poder, honra, majestade. Todo reino tem fim, menos o teu reino. O teu reino é sempre eterno e se estende de geração e geração. Pai, queremos entregar essa aula nas tuas mãos. Como o Senhor tem tratado com a gente em cada aula. Como o Senhor tem sido fiel em cada aula. Eu te louvo e te glorifico. Toma cada um nas tuas mãos, ó Pai. Que a palavra hoje possa adentrar no nosso coração e cair numa terra fértil. Revele-nos o Espírito por trás da letra, porque assim está escrito, que a tua palavra ela é Espírito e vida, que a vida da tua palavra alcance a nossa vida e transforme pelo poder da mesma. Senhor, eu não te convido, Espírito Santo, porque o Senhor me é convidado, a casa é tua. Faça o que lhe apraz. Todavia, toma esta aula nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Já fez o material, né? Conseguiu fazer o material? Conseguiu? Já tem escrito o nome já. Sirlene. Conseguiu também? Bíblia, caderno, marca-texto. Então vamos para a aula. Ó. Página 102. Nós paramos ali no 1.1, relato bíblico da origem do homem. Aí de trás, tá enxergando legal aqui? Tá? Localizaram? Um adendo aqui, tá? Um adendo que a gente precisa pontuar rapidinho aqui. O dia que não der para vocês virem a aula, não deixem de assistir a aula no canal, tá? A aula está lá. Se inscreva também no canal. Se chegar em casa, a minha esposa vai colocar o link do canal para vocês se inscreverem, tá? Porque vocês não perdem nada. Vocês podem assistir a aula, revisar e tudo mais. Posso falar até aqui? Beleza, então. Acharam? Oi, página 102. Qualquer dúvida, levantou a mão, eu cabo o raciocínio e abro espaço para você perguntar, tá bom? Não saiam daqui com dúvidas. Tá? Nós terminamos na última aula com o Bruno, né, falando sobre o mistério do Binei Ha-Elohim, que quer dizer em hebraico filhos de Deus, que são anjos, uma classe de anjos. Nós não vamos entrar agora, tá, nesse teor. Na matéria angelologia, a gente vai entrar nela, tá, com muita propriedade. Beleza? O pastorzão está chegando ali, ó. Ô glória. Vamos lá. 102. 1.1. Relato bíblico da origem do homem. A Bíblia ensina claramente a doutrina de uma criação especial, que significa que Deus fez cada criatura segundo a sua espécie. Ele criou várias espécies e então as deixou para que se desenvolvessem, progredissem sobre as leis do seu ser. A distinção entre o homem e as criaturas inferiores implica na declaração de que Deus criou o homem à sua imagem. O homem, desde a antiguidade, vem se preocupando com suas origens. Por exemplo, deixa eu perguntar aqui para vocês, para mim ver se vocês estão afiados. Qual é a sua origem? Deus. A sua origem é Deus. Tá? Então, a nossa origem é Deus e a nossa casa é no céu. Tá? Isso aqui é importante, nós precisamos resgatar a nossa identidade. Quantas pessoas perderam a sua identidade de filho ou de filha? Tá? Em qualquer âmbito da sua vida, você é filha, você é filho de
de Deus, tá? Um dos trabalhos do diabo é fazer com que você perca essa identidade. Tá? Lembra com Jesus? Ele vai chegar para Jesus e vai dizer assim, ó, se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pães. Se nós pegarmos esse texto e voltarmos um capítulo, nós vamos ver que Jesus acabou de ser batizado, o céu se abriu, o Pai bradou, eis o meu filho amado. Você vê que Deus diz que ele é filho, porém o diabo coloca em prática a dúvida, se tu és. Pegou isso aqui? Só que pega uma coisa interessante, quem é não precisa provar nada para ninguém. Gostei do Eito, eu vou repetir isso aqui. Quem é não precisa provar nada para ninguém. Não permita que o diabo roube a tua identidade. Está no deserto? É filho. Está na adversidade? É filho. Está no problema? É filho. Você é filho e filha de Deus. Oh, glória! Glória a Deus. Como nasceu o primeiro homem? Isso aqui é chovendo molhado, nós já falamos já só para poder parafrasear e recapitular isso aqui. Como nasceu o primeiro homem? Deus gera o espírito do homem dentro dele. Zacarias 1:12. E também em Efésios capítulo 1, versículo 4 diz, e o 5 diz que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Pegando esses dois textos, Efésios 1, 4 e 5, e Zacarias 12:1, é como uma mãe que está gerando, assim Deus gera o espírito do homem dentro dele. 2. O homem seria uma evolução do macaco? Não. A única chance que a chita teve foi quando ele viu que o cavalo tinha égua, o boi tinha vaca, o cachorro tinha cadela e o jacaré tinha quem? Não existe jacaré é tudo masculino para feminino. Foi a única chance que ainda Adão não tinha a sua disjuntora, a sua mulher não tinha. Então a única chance que a chita teve foi ali. Tá? Nós não somos um projeto do evolucionismo. Nós somos fruto do criacionismo de Deus. Tá? Ninguém veio de um primata, ninguém veio, desculpa, tá dado, ninguém veio, houve uma bomba, houve uma explosão, mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Oh, glória. Isso aqui é bom, gente. Por quê? Porque eu tenho que olhar para dentro de mim e ver em que eu pareço com o Pai. Em que você se parece com o Pai? Pacificador? Longânimo? Na temperança? Né? 3. Pastor, eu queria tanto estar aqui pertinho, pastor. Obrigado. Estou vendo que o senhor está cada dia mais distante de mim, pastor. Eu te amo. Mas eu te amo, pastor, tá? Eu moro lá de esquerdo do meu coração. 3. O homem teria vindo de outro planeta? Não. Gente, é muito tremendo, é muito tremendo. Não vou entrar nesse pormenor, que é muito tremendo. Imagina a galáxia agora. Imagina. Os 9 planetas, 9 não, 8, que um agora não é mais planeta, né? Cada dia vai mudando uma coisa, né? Mas imagina os outros planetas. Existe um chamado Terra, que não está longe o suficiente do Sol para ninguém ser congelado e nem perto bastante para ser queimado. Não tem a mão de Deus aí? Todos nós temos mãos, mas cada um carrega um DNA diferente, uma marca diferente. Não tem a mão de Deus? Gente, é incalculável o peso da terra, é incalculável. Só que diz a Bíblia que Deus colocou 2 colunas para sustentar a terra. Ninguém consegue ver essas colunas sustentando ela? Ninguém consegue ver, mas a coluna está lá. É o poder da palavra dele. Vê se isso não é a mão de Deus. Prossigamos aqui. Outra coisa que a ciência procura descobrir são as características diferentes do homem. Altura, cor de pele, cabelo, as diversidades de línguas. A Escritura nos oferece um duplo relato na criação do homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E o outro em capítulo 2 e 7 de Gênesis, 21 e o 23. Vamos ler.
1, 26, 27. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27, logo após o versículo, do capítulo 2, logo após, e o versículo 7 a seguir. Quantos o têm, liberam amém? Amém. Capítulo 1, versículo 26 e 27, escrito está: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Agora capítulo 2. Você vê que no capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus está manifestando o desejo de criar o homem. Deus não está sozinho. Ali está a presença do Filho e do Espírito Santo. E Deus está manifestando o desejo. E quando a gente pega o capítulo 2, o versículo 7, diz assim, ó: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, ou em suas narinas, o Neshama, que é o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Cara, isso aqui desperta algo muito tremendo. Primeiro Deus projeta, para depois executar. Tá? Tudo que você for fazer, projeta antes e depois executa. Lembra Jesus dizendo? Qual homem que vai fazer uma construção, que vai edificar algo, primeiro não senta para ver quanto vai gastar, quanto ele vai ter para poder custear aquela obra? Ou seja, se faz antes para poder realizar depois. É o Pai fazendo, o Pai nos ensinando. Quando a gente pega também o capítulo 2 de Gênesis e o versículo 3, olha que profundo. 2, versículo 3 de Gênesis, diz assim, ó: E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra. Observe essa parte final aqui, que Deus criara, e parece que são sinônimos, parece que é a mesma coisa, criar e fazer. Não. Como é que está a sua? Só que fizeram? Está criador, fizeram. É, cara. Vou lascar. Como é que está a sua? Criaram e fizeram. E fizeram. Da sua. Também. Criaram e fizeram. Porque isso nos dá uma ideia. Isso nos dá uma ideia. Que é fato. É o que diz lá em Provérbios 8, 22. Que ele é o arquiteto da criação. Isso nos remete a uma palavra chamada arquitecton, em grego, que é um arquiteto. É quem coloca tudo no papel. Detalhe por detalhe. Para depois executar. Cada detalhe desse aí, somos nós, incluídos na criação. Deus nos incluiu na criação dentro desse papel que Ele faz, Ele cria, para depois executar. Está falando com a gente aqui. Agora o versículo de número 21, do capítulo 2, até o 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tá? Eu quero que você entenda isso aqui rapidinho, que Adão não adormeceu, Adão morreu, mas não tinha pecado, então ele adormeceu. Tá? Não tinha pecado. Tá? Então Adão não tinha morte ainda, não tem pecado, não tinha morte. Porque quem está adormecido, Deus vai arrancar uma costela e ninguém vai acordar. Que sono é esse? Né? Porque Adão representa tipologicamente Cristo, como Paulo vai dizer lá em Coríntios 15. Tá? Assim como Cristo é o último Adão, e do lado de Cristo, quando o soldado furou, nasceu a igreja, assim nasceu a mulher, da costela de Adão. Porque não foi a mulher que gerou o homem, foi o homem que gerou a mulher. Prossigamos. E este adormeceu, porque você vai muito pelo hino, né?
Deus adormeceu Adão, né? Que lindo, né? Mas vamos lá. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Deixa eu pontuar algo aqui. Costela é coisa pequena. Mulher, coisa grande. Se você permitir que Deus arranque esses pormenores da sua vida, fica tranquilo, Deus vai trazer algo grande. Amém. Só que a gente está pegado em tantas coisas pequenas que não quer abrir mão do pequeno. A gente está dizendo, abre mão desse pequeno que eu vou trazer algo grande. Eu só vi um amém aqui, mas vou continuar aqui agora. Pois, Sila, a primeira narrativa contém o relato da criação de todas as coisas, na ordem em que ocorreu. Enquanto que a segunda agrupa as coisas em sua relação com o homem, sem nada implicar com respeito à ordem cronológica do aparecimento do homem na obra criadora de Deus. Indica claramente que tudo que o precedeu serviu para preparar uma adequada habitação para o homem como o rei da criação, como a coroa da criação. Ela nos mostra como o homem foi colocado na criação, rodeado pelo mundo vegetal e animal, e como ele iniciou a sua história. Tudo que vocês veem na apostila de interessante, vocês marcam ela, tá, gente? Isso pode cair na avaliação, pode cair na prova. Página 103. O primeiro Adão, que no hebraico é Adão, que significa avermelhado, ou aquele que foi de Adamá, ou seja, aquele que foi tirado da terra. Porque o nome Adão carrega esses dois nomes aí. Adão significa avermelhado ou sangue, ou Adamá que significa terra. E que tem a pele da cor de Edom, vermelho, por causa de Dan, seu sangue. Não podemos entender que o homem seja apenas uma criação de Deus. Aqui a gente precisa observar com muita diligência. Não é um acidente, não é um acidente. Não podemos entender que o homem seja apenas uma criação de Deus. O homem é mais que uma criatura, pois existe entre o homem e Deus uma relação mais profunda, mais significativa. O homem foi criado para viver numa situação familiar com Deus, numa íntima comunhão. Deixa eu pontuar algo aqui para nós aqui. Deus é um Deus de relacionamento. Deus não quer se relacionar com a gente só de vez em quando. Deus quer relacionar com a gente todos os dias. Posso dar só uma pontuação aqui? Uhum. Você lê a Bíblia todo dia em casa? Não precisa me responder. Não precisa. Não precisa. Sabe que a Bíblia é um alimento. Você sabe. Alimento você come lá uma vez ou outra todo dia. Várias vezes por dia. O dia inteiro. Tá vendo? Não incentiva não. Enfim. Então, o teu corpo físico pede alimento. O teu corpo espiritual tem que pedir alimento. Essa vontade de você sair para o trabalho e falar assim, rapaz, hoje eu não li a Bíblia ainda, hoje eu não orei. Sabe? De você ter um momento com Deus, um devocional. Deus é um Deus de relacionamento. Deixa eu liberar isso aqui. Eu liberar isso aqui, isso aqui é muito profundo. Você vê que todo dia, a viração do dia, Deus descia para poder estar em comunhão com o homem. Você sabe que Deus descia, e no período que Deus descia já tinha sido criado o sol, os dois grandes luminares, o sol e a lua. Sol de dia, lua à noite. Eu acho lindo, macho, que Deus descia na hora mais escura, na viração do dia. Criancinha, Jesus! Glória! Gente, pega isso aqui. O diabo é mestre, sabe, em fazer você pecar, para você se afastar de Deus. Porque não foi Deus que afastou, não, foi o homem que se afastou. Então pega isso aqui. O sangue de Cristo te trouxe de volta. Por mais adversidade que você tenha, não se afaste do Pai. Oh, glória! Não se distancie do Pai. Oh, glória! Pega isso aqui também. A Bíblia é um alimento diário.
não é sobremesa para se comer aos domingos ou lá uma vez ou outra. É alimento diário. Esse aqui pode até colocar na rede social, né? Hashtag Bíblia Alimento Diário. Não é sobremesa. É alimento diário. Porque o teu corpo pede alimento. Tem que pedir. E assim o teu corpo espiritual tem que pedir também um alimento bíblico, que é a Bíblia, que é a palavra. Prossigamos aqui. Há certas particularidades nas quais a criação do homem sobressai, em distinção dos outros seres vivos. Tá? Isso aqui é algo muito, muito importante. Porque eu preciso pontuar algo aqui rapidinho sobre essa particularidade, né? Que traz uma distinção da criação do homem e de outros seres vivos. Né? Você observa que para o homem, Deus trabalhou com as próprias mãos. Tá? A Bíblia diz em Gênesis 2:6 que subia uma relva, uma água, tipo um sereno, um orvalho da terra e regava todo o jardim. E Deus trabalhou ali para poder moldar o homem. Tá? Só que você observa que os grandes animais Deus criou com a sua palavra, os grandes. Só que os pequenos, Deus mandou o mar produzir. Produz a água. Viu que tremendo? Viu que tremendo? O que é grande, Márcio, é com Deus. Gente, isso aqui é muito forte. O que é pequeno é com você. Porque Deus viu capacidade na água produzir peixes. É que isso aqui, Deus nunca vai mandar você fazer algo se você não tem a capacidade. Não se sabote, você é capaz. Não se sabote, você consegue. Eu vou dirigir, eu pregar, eu ficar de frente do departamento, você consegue. Tudo que vier na sua mão para fazer, faça. Tem capacidade em você para realizar. Ó glória. Ó glória. O mar produza peixes. E o mar produziu. Pega isso aqui. Que o produza de Deus seja vivida a nossa vida. É como Deus estivesse aqui, gritando assim para nós aqui, ó. Fulano, fulana, produz. Aí você assim, ó. Deus vai dizer, Senhor, produz. Existe capacidade em você para produzir. Existe potencial em você para produzir. Oh, glória. Você é capaz. Irmão, você e Deus é imbatível. Oh glória, oh glória, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Você é imbatível. Oh Deus, oh glória. Pare de se sabotar, não vou conseguir. Não, Deus está falando assim, você consegue. Filipão, você consegue. Fabiano, você consegue. Leozinho, você consegue. É Daniela, né? Estou pegando o nome de todo mundo, você consegue. Oh glória. Gente, me ajuda. Bata para dizer assim, eu consigo. Eu consigo. Me ajuda, olha para alguém assim, você consegue. Você consegue. Ah, gente, eu não posso entrar nisso aqui não. É a mesma coisa, O anjo do Senhor, isso é uma teofania. O anjo do Senhor, não é um artigo indefinido, é o anjo do Senhor. Rapaz, para dizer assim, ó, Deus é contigo, varão valoroso. Primeira coisa, porque ele está malhando trigo num lugar impróprio. E está dando resultado. E o outro está falando assim, se eu colocar ele no lugar certo, a produção é maior. Meu Deus do céu. Só que pega isso aqui. Ah, pastorzão! Ô glória! Ô irmão, pega isso aqui. Está dando certo no lugar errado, no lugar certo então. Ô glória! Aí olha que lindo, olha que lindo. Hoje vai dizer assim, ó, o Senhor é contigo. Aleluia. Você observou que ele está pegando e malhando trigo em outro lugar? Sabe o que ele está dizendo? Se está dando certo no lugar errado, no lugar certo vai dar mais ainda. Vai dar mais certo ainda. E detalhe, vai nessa tua força. Sabe o que ele está dizendo? Da mesma forma que você faz para você, faz para mim também. Pega isso aqui, gente. A gente é mestre em fazer as coisas para nós. A gente vira à noite, a gente fica acordado, a gente, sabe? Mas quando é para Jesus, a gente começa a colocar algumas dificuldades. Né? Lembra dos discípulos? Ficai aqui. Vigiai comigo uma hora. Jesus volta e estão o quê? Dormindo. Mas aí que você pega Lucas 5, e no final do capítulo de João,
eles estão a noite toda pescando. Mas por que para pescar eles estão a noite toda, se é para orar e vigiar ali e não estão vigiando? É porque muitas das vezes, no quesito ali, ele estava colocando o reino em segundo lugar. Estava priorizando as suas necessidades. O reino para depois. Lá em Lucas 5, ele vai dizer assim, ó, lança a rede. Senhor, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, lança a rede. Sobre a tua palavra, lançar. Eles lançaram a rede, gente. Naquela redondeza, ele, pastor, vai direto lá. Peixe, pescador pega de noite. Na ideia assim, não consegui nada a noite toda. É agora que eu vou conseguir? Só que detalhe, há uma diferença entre você lançar a rede e uma diferença entre os peixes pular dentro da rede. Quando eu priorizo os meus negócios, eu lanço a rede, e não tem resultado. Porque a gente vai dizer assim, ó, buscar primeiramente o reino e a sua justiça, as demais coisas eu acrescentarei. O peixe, ele acrescenta, quando você prioriza o reino. Entendeu isso aqui? Entendeu? Detalhe. Se o barco tivesse cheio, eles teriam espaço para Jesus? Exemplo, Jesus chegou em Lucas 5, eles chegaram, ancoraram, Jesus pediu o barco de Pedro. O barco estava vazio. Eu pergunto, pescadores, se o barco tivesse cheio, tinha lugar para Jesus? Não, por quê? Peixe, sol quente, preciso vender na feira. Então eu não posso perder essa mercadoria. Só que tem noite, tem dias que ele vai fechar a porta do mar, a porta do peixe, para poder ter espaço na minha embarcação e na tua. Porque senão, a gente fica envolvido com tantas coisas. É tanto peixe que está envolvido, é tanto peixe, é tilápia, é traíra, nem sei se peixe dá para aquela região lá, mas vamos lá, sabe? Não, traíra, então vai um monte, né? Enfim, é muito peixe, então eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Ô mestre, então o mesmo eco da voz do Eterno em Gênesis estava no sinótico. Estava no sinótico. Mar, água, produz peixe. Produz peixe. E olha que profundo, Não vou entrar, tá? No seminário de a gente entra, tá? Eles vão pescar, o barco vai estar cheio de peixe. Lucas 5. É. Eles vão ficar com peixe? Não. Largaram tudo. Seguiu Jesus. Só que, olha a problemática aqui. É quando você larga tudo, mas não abre mão do barco. Exemplo, se não der certo no ministério, se não der certo no apostolado, se não der certo, eu tenho um barco. Pegou? Mas é um apego, né? É um apego. Jesus foi para a cruz. Morreu. Aí eles voltaram. Opa, Felipe? Pescar. Voltou a pescar. Esse varão está na cabeça, ó. A gente chama de cabeçudo. Né? Porque a pessoa que tem muita coisa na cabeça, pergunta, sabe? Ele está afiado. Né? comigo, cara. Tá no pastor, né? Então ele está afiado. Aí olha só. Eles vão voltar a pescar. Ou seja, morreu, não deu certo o apostolado, vai voltar para pescar. Aí Jesus se apresenta para ele e pergunta: filhinho, tendes o que comer? Qual é a resposta? Não, peraí. A mente dele é o seguinte: não deu certo aqui, eu vou para o mar que vai dar certo. Está dando certo? Não. Você observou que você tentou e pelo processo do momento você abre mão, está tentando fazer outra coisa. Ele está falando assim: não vai dar certo. Oi? Teu lugar nem aí. Teu lugar nem aí. Então não vai dar certo. Aí o que acontece? No primeiro, Lucas 5, eles não contam o peixe, porque eles não ficaram. Aí Jesus diz assim, ó, lança à direita. Vocês conhecem o texto? Eles vão lançar e vão pescar. Só que detalhe, olha para mim, Edmar, faz a tua direita assim, ó. Tua direita. Bate com a minha. Ó, lança à direita. Vê, bate com a minha. Não. É outra direita. É outra direita. Porque às vezes o que eu acho certo para mim não é certo para o Senhor. Eita! Mas o que é certo para Ele, na minha vida, dá jeito, dá certo. Talvez eu estou tentando lançar do meu jeito, da minha maneira, dizer assim, fica tranquilo, faz do meu jeito, faz da minha maneira, faz na minha direção. Agora, aí detalhe, depois quando ele voltar para aqui, o que eles queriam?
Peixe. Quando eles chegam na praia, o que tinha na areia? Peixe e pão. Porque Jesus sempre vai além daquilo que eu pedi, daquilo que eu pensei. A prática da obediência faz com que Jesus me conceda além do que eu pedi e além do que eu pensei. Efésios 3:20. Oh, gente, deixa eu liberar do aqui. Deus vai ir além. Deus vai ir além. Aí detalhe, eles vão pegar 153 grandes peixes. Eles vão contar. Porque agora vão ficar para eles. Então, se vai ficar para eles, ele tem que contar, porque eles têm que entregar o dízimo. Repete isso aí, já repete esse negócio aí. Vamos lá. O primeiro lotou de peixe, ele largou tudo, não quero. Vamos te seguir. Dessa forma. O segundo, eles contaram, peixe grande. 53. 15 peixe ali e mais 300, mais 3 ou 300 partes ali. Bota 16 logo. Logo 16, né? Redonda, né? Ou seja, 15, 16, né? Porque não pode ser 15, 15 é meu. 16 não é meu. 15,5 não é meu. É do Senhor. Vou liberar algo aqui e vou te botar para aqui. Pastor, olha que profundidade. Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, ó, ninguém que tenha largado pai, mãe, filho,